Por esta causa, me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Senhor, aplique a Tua palavra em nosso coração, que possamos compreender, voltar ali, Deus, para o entendimento do que o Senhor quis que Paulo revelasse a nós e que hoje nós pudéssemos também Te exaltar, Te louvar e praticar aquilo que o Senhor descreveu através da Tua palavra. Em nome de Jesus, aplica então ela no nosso coração. Sabemos que somente pelo Espírito Santo nós podemos compreendê-la. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado o livro de Efésios, já estudamos o capítulo 1, 2, o 3, e agora nós estamos no finalzinho do capítulo 3, falando a respeito, já falamos a respeito do amor de Deus, do poderoso amor de Deus para com os crentes, para aquelas pessoas que Deus chamou antes mesmo da criação do universo. Deus já nos conhecia, já sabia que um dia estaríamos aqui vivendo, convivendo com os irmãos, esse amor de Cristo. E hoje nós vamos estudar um pouco mais a respeito dessa oração de Paulo, que se iniciou lá no verso 1 do capítulo 3. Nós já vimos que Paulo ele faz um breve parênteses, né, nessa oração. Então ele começa orando a Deus e ele começa destacando a respeito do mistério de Cristo, que é Cristo ter vindo à terra, ter habitado entre nós, ter nos salvado. E agora ele vai com um ar de agradecimento, de adoração a Deus mesmo, exaltar o Senhor e se colocar diante de Deus para louvar e exaltar o seu santo nome. Meus irmãos, todo cristão, ele deseja ter uma dinâmica de testemunhos na vida. Ele quer ser exemplo, né? Exemplo de cristão, exemplo de vida ousada. Eles querem do poder de Deus. Só que eu queria que a gente refletisse hoje um pouco mais a respeito da motivação. Infelizmente, muitas pessoas hoje têm buscado uma motivação errada para ter mais de Deus, por assim dizer. Por ser mais espirituosa. Muitos estão correndo para os montes, ansiosos de ter algo mais. Muitos estão buscando manifestações extraordinárias, acampamentos, retiros espirituais. Tudo com aquele intuito, né, de carregar a bateria do Espírito. E eu não estou dizendo aqui que tudo isso é errado, que isso não deveria ser feito, mas eu queria que a gente partisse para esse texto, falando a respeito da oração de Paulo, refletindo a respeito da motivação de tudo isso. Por que realmente as pessoas têm buscado, né, esse status espiritual? Muitas vezes parece que o desejo, a ambição por uma vida cristã diferenciada não tem o objetivo principal, que é glorificar a Deus. Mas muitos têm buscado esse testemunho para edificação própria, né, para exaltação diante dos irmãos, mas muito pouco para glorificar mesmo a Deus, para edificação dos irmãos. Me parece mais um objetivo de se destacar entre os irmãos, né? Imagine, eu sou mais espiritual do que você. Olha as experiências que eu estou tendo com Deus que você não tem. Muitas pessoas têm buscado isso acima de qualquer outra coisa, ser o ungido do Senhor. Mas o problema não estão em subir o monte, não estão nos retiros espirituais que precisam ficar ali recarregando essa energia, mas o problema está na motivação. É importante sermos e estarmos cheios do Espírito Santo, isso é fato.
É vontade de Deus, é desejo de Deus que nós busquemos mais do Espírito Santo, mais da ação do Senhor da nossa vida, mas precisa ter em nosso coração a motivação correta para isso. Ela não pode se limitar em nós mesmos. Ela tem que olhar para a cruz, ela tem que olhar para Cristo. E nós estamos tão distantes, meus irmãos, de Paulo. É tão difícil, e cada vez tem sido mais difícil a gente conseguir interpretar a palavra de Deus, tentando se aproximar cada vez mais do que Paulo, do que os autores, do que os escritores queriam dizer naquela época. Mas aqui é o nosso esforço. Nós estamos nos esforçando para compreender o que Paulo queria dizer com essas palavras. O que os escritores do Antigo e do Novo Testamento queriam mostrar, queriam destacar a respeito de Deus, a respeito do relacionamento com Deus. E nós precisamos nos esforçar para tentarmos compreender. Eu não quero falar aqui coisas que não estão no texto. Eu não quero ensinar coisas que não estão na palavra do Senhor. Por isso que eu tento me esforçar ao máximo para voltar, tentar chegar lá onde que Paulo escreveu, tentar entender o contexto daquela época. E nós devemos fazer esse esforço também, porque a palavra de Deus não é uma palavra solta. Posso pegar, né, aquela cartinha, aquele cartuchinho de versículos, e eu vou ler, vamos ver o que a palavra de Deus quer dizer para mim hoje. Meus irmãos, eu fiz muito isso, mas sem contexto, sem entender a relevância daquele texto, por que foi escrito. Mas também nós não podemos ficar só na mera teoria. Tudo aquilo, meus irmãos, que nós aprendemos na palavra de Deus, nós precisamos colocar em prática. Tiago, ele nos exorta de uma forma tremenda quando ele fala que muitos são daqueles que olham a palavra de Deus e a palavra de Deus relata aquilo a seu respeito. É como se fosse olhar para o espelho, olhar e ver assim, realmente eu sou assim, olha como eu sou, olha o quanto eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Mas quando ele sai da frente do espelho, parece que ele se esqueceu de quem ele é. E assim é a vida da pessoa que estuda a palavra de Deus, mas não coloca em prática aquilo que ela está aprendendo. E que isso seja quebrado. A gente não viva assim. Pelo contrário, que nossos cultos aqui, os cultos que nós entregamos ao Senhor, que nossos estudos sejam para colocar em prática. Porque não tem outro objetivo senão a palavra de Deus nos encorajar a vivermos uma vida e um cristianismo que agrade ao Senhor. E aqui Paulo, ele está intercedendo pelos irmãos. Ele não está buscando uma vida extraordinária para mostrar para os irmãos que ele é santo. Muito pelo contrário, a gente já viu Paulo dizendo aqui que ele era talvez o pior pecador. Mas veja a intenção de Paulo em fazer essas orações e se colocar diante de Deus pelos irmãos. E aqui Paulo está pedindo para que Deus toque no coração dos irmãos, para que eles percebam que eles fazem parte da família do Senhor, para que eles conheçam a plenitude do amor de Cristo, que eles conheçam o maravilhoso amor de Cristo, o plano de Deus, através de todas as coisas que aconteceram, um plano de Deus desde o começo, cuidando para que a gente pudéssemos viver o verdadeiro amor de Deus. Esse é o coração de Paulo nessa oração. E eu quero fazer uma exposição dessa oração de Paulo. E que ele já começa destacando por esta causa. Toda vez que nós vemos os princípios assim no texto, ele está dizendo de algo que ele já falou. Então, nós voltamos um pouco no capítulo 2, que Paulo, lembra que Paulo vai dizer a respeito dos gentios que eram estrangeiros. Veja por que nós precisamos voltar lá para entender o que é ser estrangeiro. Hoje, talvez não seja tão difícil imaginar o que é ser estrangeiro. Sentir o que é ser um estrangeiro. A Carolina não está aqui, mas ela, com certeza, ela deve sofrer. Deve sofrer, não deve sofrer? Com a cultura, com a língua. Deve ter sofrido. Mas naquela época era muito pior, meus irmãos. Nós temos que entender a cultura daquela época e ver que um estrangeiro, ele era considerado realmente uma pessoa totalmente à parte de tudo. De cultura, de língua, de tudo. De religião, de tudo. Então, ele era considerado uma pessoa mínima, ínfima. Uma pessoa não importante. E Paulo vai nos dizer que assim eram os gentios diante de Deus. Pessoas estranhas. Pessoas totalmente à parte das coisas de Deus. Pessoas que não conheciam
que nós conhecemos, pessoas que não tinham a esperança que nós temos. Imagine, nós não conseguimos imaginar, mas precisamos entender que quando Paulo fala isso, era algo muito sério não fazer parte do povo de Deus, e é algo muito sério não fazer parte do povo de Deus, ser estranho. Isso não está, quando a gente busca na prática, a gente sabe que não está distante de nós. Seus amigos, muitos deles são estranhos a Deus. Seus amigos, muitas vezes, muitos deles são estrangeiros, não têm esperança, não têm o desejo, a vontade correta, não têm um coração voltado para Deus, e isso é muito grave. E Paulo, no capítulo 2, ele faz exatamente isso. Ele olha para os gentios, vê os judeus vivendo como família, como conhecendo a esperança que Deus deu a eles, do Messias, estando próximo de Deus de alguma forma. Mas os gentios totalmente distantes, e Paulo olha para esses gentios agora fazendo parte da família de Deus também, fazendo parte da comunidade, não mais estranhos, mas internos, agora fazendo parte da família de Deus. E Paulo vai dizer: por essa causa me ponho de joelho diante do Pai. Meus irmãos, colocar-se de joelho é sinal de reverência, gratidão, é sinal de exaltação a Deus. Quando você se coloca de joelho, mais uma vez aqui, por isso que é importante a gente voltar, porque hoje estar de joelho já parece uma coisa, né? A gente não faz tanto isso, mas quando fazemos também parece ser uma coisa assim, trivial. Né? Qual que é a referência, qual que é a relevância de eu estar de joelho? A gente não sabe qual é a relevância de estar de joelho diante de algo ou de alguém. A gente não sabe disso. Mas Paulo sabia a importância do que era isso. Estar de joelho diante de um rei é você dizer: olha, eu sou submisso ao Senhor. Eu compreendo a sua soberania. Eu compreendo o seu controle sobre o povo, sobre todas as coisas aqui criadas, as coisas que aqui nós estamos vivendo. Você está no controle de tudo. Eu estou reverenciando o Senhor. E Paulo, ele sabia muito bem o que era isso. Ser escravo de Cristo, ser escravo do Senhor. Então ele coloca-se de joelho diante do Pai, como reverência, gratidão. E aí ele fala a respeito desse Deus, de quem toma o nome toda a família, ou seja, o Pai Criador de todas as coisas. A palavra aqui, na verdade, se a gente vai mais a fundo nas exegeses da palavra, a gente vai ver que ele é usado aqui, me põe de joelho diante do Pai, e também fala de quem toma todo o nome de Pai. Aqui é pátria. Essa palavra família aqui é usada como pátria. Né? São duas palavras derivadas do Pai, mas a ideia aqui é mostrar que Ele é o Pai de todas as coisas, Ele é o Pai de todos, vamos dizer assim. Ele é o primeiro Pai, por assim dizer. Quer dizer que Ele é a primazia, ele é o Pai, Ele é o dono, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele fala que Ele é o Pai dessa família, tanto no céu, sobre a terra. A gente pode entender de duas formas aqui, então eu dou essa possibilidade para a gente entender de duas formas, que é, ou é o Pai de todos aqueles que, tanto aqueles que estão vivos quanto aqueles que morreram, né, dessa família, ou também a gente pode entender que no céu nós temos anjos que fazem parte da criação de Deus, né? Aqueles anjos, não os caídos, mas aqueles que fazem parte também do reino celestial de Deus, da família de Deus, assim como nós participaremos também eternamente com Deus. Mas fato é que Ele é o dono, Ele é o Senhor de tudo isso. Para que, verso 16, segundo a riqueza da sua glória. Quantas vezes Paulo usou isso? E não é em vão, meus irmãos. Paulo quer que a gente entenda, compreenda a riqueza da glória de Deus, a riqueza dos atributos de Deus, da grandeza de Deus. Paulo quer que a gente compreenda isso mais do que tudo, e a gente precisa. Não é meras palavras aqui, meus irmãos, mas nós precisamos diariamente, no nosso dia a dia, buscar compreender a grandeza de Deus, os atributos de Deus, a soberania, a bondade, a fidelidade, os atributos incomunicáveis, o poder de Deus, a consciência, o quanto Deus conhece, o quanto Deus pode, o quanto Deus está presente. Deus quer que conheçamos.
E Paulo aqui, ele quer que os irmãos também percebam isso, a riqueza da glória do Senhor. E ele diz, diante disso, diante desses atributos, diante dessa grandeza de Deus, Paulo vai pedir então que Deus conceda aos irmãos que sejais fortalecidos com poder, que os crentes sejam fortalecidos. E a gente vai entender por que Paulo faz essa oração. Por que Deus pede aos irmãos ali de Éfeso que eles fossem fortalecidos no poder do Senhor. Porque o que vai vir aqui, meus irmãos, somente Deus pode conceder as pessoas entenderem e compreenderem. Somente Deus. Paulo entendia que essa palavrinha aqui, conceda, só Deus pode fazer. Só Deus pode dar fortalecimento aos irmãos. E aqui, essa palavra está no passivo. Sejais fortalecido, ou seja, não adianta o homem tentar, não adianta o homem lutar para ter esse fortalecimento, para o homem tentar de alguma forma obter esse fortalecimento. Não, esse fortalecimento vem somente do Senhor. Ele segue mediante o seu Espírito no homem. Olha o meio dessa força. Olha o meio como nós obtemos esse fortalecimento. Por isso que eu disse aqui que não tem como a gente ser fortalecido por nós mesmos. Pela minha prática de vida. Eu vou viver uma vida assim, 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 assado, eu vou estar fortalecido. Não. Não adianta. A gente pode fazer o que for. Se não for por meio do Espírito Santo, não vamos estar fortalecidos da forma como Deus quer. Mediante o seu Espírito. Essa é a forma. O meio de a gente receber essa força, esse fortalecimento do Senhor. O homem interior, ou seja, o homem invisível, meus irmãos. E aqui esse fortalecimento não é com a nossa própria força. Não é no nosso corpo, por assim dizer. Mas é dentro, onde ninguém vê, onde ninguém observa. É no homem interior, cheios do Espírito Santo. Eu tenho batido nessa tecla e vou continuar batendo que a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo. A gente não pode confundir ser cheio do Espírito Santo em fazer um monte de coisas aí que estão além do que a Bíblia nos ensina, o que é estar cheio do Espírito Santo. Mas estar cheio do Espírito Santo é estar totalmente dependente de Deus. Ser totalmente... se você ter um relacionamento tão íntimo com Deus, que o Espírito Santo te mostra por quem você deve orar, para que você deve orar. Por que você está andando na rua em determinado momento e fala com certas pessoas? Isso é estar cheio do Espírito Santo. É você ligar para um amigo no momento exato. Por quê? Porque o Espírito Santo está te incomodando a fazer isso. Estar cheio do Espírito Santo é estar cheio do amor de Deus, da paciência, da bondade, da fidelidade. É uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos, irmãos. Como estamos a respeito do Espírito Santo em nossas vidas? Quem é o Espírito Santo para nós? Ele é só aquele que nos lembra, do pecado? Ele faz isso também. Mas é só isso. É sempre uma vida passiva. É sempre aquela coisa assim, eu fiz tal coisa, Deus me lembrou. Então vou parar. Ou será que estar cheio do Espírito Santo é a gente viver numa vida ativa? Dando passos direcionados pelo Espírito Santo, falando coisas direcionadas pelo Espírito Santo. Uma coisa que você fala que não seja direcionada pelo Espírito Santo, você pode acabar com a vida de alguém. Uma brincadeira que você faz. E, meus irmãos, as igrejas, de forma geral, elas estão cheias de pessoas carnais. Pouco, mas muito pouco do Espírito Santo. Que essa oração de Paulo atinja a nós também. Que sejamos cheios, fortalecidos no poder, mediante o seu Espírito. O Espírito Santo no homem interno. Não no externo. Isso é consequência de estar cheio do Espírito Santo. E ele continua, verso 17, e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé. Olha como nós somos fortalecidos aqui, meus irmãos. Somos fortalecidos para que Deus, para que Cristo habite em nós. Somos fortalecidos, somos trabalhados por Deus para que Cristo habite em nossas vidas. Somos o lar de Cristo. Isso não vem de nós. Isso é pela fé.
E Paulo vai destacar mais uma vez. Quantas vezes Paulo já falou sobre essa fé? Nesse livro de Efésios que estamos estudando. Tudo é pela fé, meus irmãos. A graça de Deus vem pela fé. A salvação vem pela fé. Tudo é pela fé. E a fé, a própria fé, vem de Deus. Mas veja que nós somos fortalecidos para que Cristo habite em nós. Não sei se vocês perceberam aqui, mas Paulo, como tem feito desde o começo, ele tem exaltado a Trindade. Ele tem visto que tudo isso, meus irmãos, tudo isso que nós estamos vivendo, tanto naquela época quanto hoje, nós dependemos da ação da Trindade em nossas vidas. Se você lembrar ali, no verso 14, ele diz: me ajoelho diante do Pai. No verso 16, mediante o Espírito Santo, com letra maiúscula, né? E o 17, e assim habite Cristo. Olha a obra do Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não desvinculamos a obra da Trindade. A Trindade está trabalhando o tempo todo para nos fortalecer, para sermos fortalecidos, para vivermos o cristianismo que Deus quer que vivamos. Vivamos na família de Deus, como Deus quer que nós vivamos. E aí ele segue, estando vós arraigados, ou seja, ele traz uma ideia, duas palavrinhas aqui na verdade, né? Estando vós arraigados e alicerçados. Ele está usando a ideia da agronomia aqui e também da arquitetura, do edifício. Ou seja, o que ele quer dizer é que vocês estejam firmes em amor. Que vocês compreendam tudo isso, estejam firmados, arraigados, enraizados. Que seja a base de vocês o amor. E finalmente, meus irmãos, toda essa oração que Paulo está fazendo aqui é para que os crentes entendam o amor de Cristo. Eu faço esse parênteses aqui porque eu queria que a gente fosse e compreendesse para a gente seguir nesse entendimento, porque nós não conseguimos compreender o amor de Deus se não for por meio do Espírito Santo. Por que o mundo conhece, entre aspas, esse amor, mas não vive esse amor? Porque somente por meio do Espírito Santo, somente por meio do fortalecimento de Deus, nós podemos compreender o amor de Deus. E, meus irmãos, eu oro tanto para que Deus me ensine a conhecer mais esse amor de Cristo. E eu sei, internamente Deus sabe o quanto eu agradeço a Deus por esse amor, o quanto o que esse amor fez por nós, tem feito em nós. Mas para mim não parece estar sendo suficiente para eu viver uma vida conforme Deus quer que eu viva. Porque eu não consigo imaginar que se eu compreender inteiramente esse amor de Cristo, não consigo imaginar eu estar parado. Eu não estar na rua andando aí pregando o Evangelho. Se eu não compreender esse amor, eu vou ser uma múmia, uma estátua. Eu não vou fazer as coisas de Deus se eu não compreender esse amor. E quando eu olho para homens como Spurgeon, quando eu vejo Calvino, Jonathan Edwards, tanta gente pregando, anunciou, viveu. Quando eu estou lendo bastante sobre a história dos pais da igreja, meus irmãos, que compreensão do amor de Deus. Para você se tornar mártir, para você morrer pelo Evangelho. Que compreensão do amor. E aí eu me pergunto, será que eu conheço esse amor? Como eu deveria conhecer? Por que eu estou tão calado? Por que eu não vivo uma vida? E aí eu faço dessa oração de Paulo e oro para Deus: Senhor, me ajuda a compreender esse amor. Porque compreendendo esse amor, como Paulo diz aqui, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Eu não vou entrar no mérito aqui do que é largura,
nós podemos dizer que é o mundo, né? O comprimento seria toda a eternidade, todo o tempo, profundidade, até a morte de Cristo, a morte de cruz, nos céus, enfim. Paulo acho que também não está tentando dedicar a cada palavra a explicar o que é isso, mas ele parece que o que ele quer mostrar é que todas as dimensões nós precisamos compreender desse amor de Deus. Frente, atrás, em cima, abaixo. Nós precisamos compreender esse amor de Deus, a profundidade desse amor. Nós precisamos buscar compreender o amor de Deus, precisamos pedir ao Espírito Santo, encha-me de entendimento, para que eu possa compreender o amor de Cristo. Porque senão eu vou ficar calado, senão eu vou ser mais uma múmia, uma estátua, diante das coisas que o Senhor quer fazer, e eu não vou fazer nada, porque eu não estou compreendendo o amor. Se eu não compreender o amor de Deus, eu não falo para minha família a respeito do pecado. Se eu não compreender o amor de Deus, eu não falo para os meus amigos que vão para o inferno, se não ouviram do Evangelho. Se eu não compreender o amor de Cristo, eu não olho com compaixão para as pessoas que estão na rua. Se eu não compreender o amor de Cristo, eu não vivo em comunhão com a igreja. Se eu não compreender o amor de Cristo, eu não vivo uma vida dedicada ao Senhor. Eu acho que é só mais um dia, mais um domingo, estar lá, domingo de manhã. E não é isso, meus irmãos. E conhecer o amor de Cristo, ou seja, eu gosto muito dessa palavra conhecer aqui, porque a Bíblia ela é muito enfática a respeito desse conhecimento. Esse conhecimento não é só da boca para fora, não é um conhecimento apenas intelectual, mas é um conhecimento experimental. Prova disso que quando a gente vai ver da gravidez de Maria, o que ele vai falar? O que ele vai falar? E ela não conheceu José. Né? A gente sabe o que significa conhecer. Mas a ideia é de um relacionamento íntimo, próximo. E aqui Paulo ora para que aquele povo compreenda a dimensão do amor de Deus, o amor de Cristo. E conheça o amor de Cristo. Só que, olha só o que ele fala no verso 19. Conhecer o amor de Cristo, que o quê? Que excede todo o entendimento. Mas a gente não deveria compreender? Meus irmãos, o amor de Cristo, por mais que a gente busque compreender, e busque compreender, e a gente compreenda tanto, como Spurgeon compreendeu, como os pregadores, os maiores pregadores compreenderam, os maiores evangelistas compreendem, ainda assim, nós não vamos entender e compreender completamente. Porque esse amor excede. Meus irmãos, se o amor de Deus, a compreensão do amor de Deus excede nosso entendimento, você consegue olhar para a sua vida e ver em que nível que você está? Se o amor de Cristo excede o nosso conhecimento, o quanto nós podemos conhecer, olha para a sua vida, que nível você está no conhecimento desse amor. Porque quando você completar, quando estiver completo assim, o conhecimento em você, você vai olhar para esse texto e vai dizer assim, ih, tem mais ainda. Ele excede a minha compreensão. Ou seja, ainda que a gente compreenda as dimensões, largura, profundidade, altura, comprimento, ainda assim, excede todo entendimento. Esse é o amor de Cristo em nossas vidas. E mais uma vez aqui, Paulo vai destacar o porquê que eu estou levando a gente a buscar e entender a importância de compreender o amor de Cristo. Porque compreendendo o amor de Cristo, ainda no finalzinho do verso 19, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse é o clímax da oração. É o ápice dessa oração de Paulo. Para que vocês sejam cheios de Deus. Sejam cheios dos atributos de Deus. Para que vocês sejam conforme Cristo. Sejam a imagem de Cristo. Para que vocês sejam cheios do Espírito Santo, desfrutem e sejam cheios dos atributos de Deus, de quem Deus é. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós tivemos essa imagem corrompida, mas quando nós somos novos homens agora, não mais externo, mas interiormente modificados, nós devemos ser como Deus, santo como Deus é santo, justo como Deus é justo, amoroso como Deus é amoroso, bondoso como Deus é bondoso, fiel
como Deus é fiel, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Que essa oração de Paulo encontre lugar em nossas vidas. E eu não tenho dúvida, meus irmãos, que embora Paulo estivesse orando ali para Efésios, ele estava, de alguma forma, nós estávamos envolvidos nisso. Porque Paulo não está orando só pelos Efésios, mas Paulo está orando pela igreja. E nós somos a igreja. Que essa oração de Paulo encontre nós, para que a gente possa compreender esse amor de Cristo. Tomamos um passo de mudança, de vida transformada. Não meros conhecedores, meus irmãos, não meros conhecedores, mas experimentando mesmo o amor de Cristo. E a gente experimenta o amor de Cristo cumprindo os nossos dons, deixando Deus nos usar para a edificação da igreja, servindo ao Senhor. Isso é compreender o amor de Cristo. E do verso 20 ao 21, Paulo se colocou de joelho, né? Veja o tamanho entendimento que Paulo tinha e compreensão desse amor de Cristo. Mas, expondo tudo isso, Paulo agora ele vai fazer o que nós chamamos na teologia de doxologia, que é dar toda a honra e toda a glória a Deus. Quando você veja que Paulo, ele compreende, mas aqui ele não está falando da sua compreensão que ele tem, mas da necessidade que as pessoas têm de compreender isso. E só dele falar isso, da necessidade que as pessoas têm de compreender o amor de Cristo, só de falar isso ele exalta a Deus. Porque ele sabe o quão importante é o amor de Cristo. Ele tem certeza da necessidade, da importância do amor de Cristo. E por isso que só dele falar isso, ele vai exaltar a Deus agora. Nós vemos que esse versículo 20 ao 21, ele termina com um amém, porque provavelmente era uma estrofe que era muito utilizada nos cultos, em adoração a Deus. Mas Paulo vai dizer aqui, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ora, proclamação da magnitude de Deus, da bondade, da grandeza de Deus. Aquele que é poderoso, ou seja, esse é o nosso Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Paulo ele tinha certo que, embora a gente já pedisse tanto, e ele aqui já pediu tanto, mas mesmo assim Deus poderia fazer muito mais do que aquilo que ele estava pedindo. Essa é a compreensão que ele tem de Deus. Quando nós pedimos algo para Deus, meus irmãos, nós temos que entender que, ainda que Deus atenda a isso, Ele pode fazer muito mais. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é o Deus dos milagres. Ele é o Deus que faz o impossível acontecer. Nós somos tão limitados. Ele excede conforme o seu poder que opera em nós. Qual que é o poder que opera em nós? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que está em nós. Só Ele pode quebrar o nosso coração duro, como nós falamos hoje de manhã, na IBD. Coração duro, meus irmãos, não tem homem que quebre. Somente o Espírito Santo, somente Deus. E o Espírito Santo pode operar em cada um de nós. Você sabe o quanto seu coração está duro, porque talvez o Espírito Santo está revelando isso para você hoje. E não duro somente na questão de maldade, mas a questão da inatividade mesmo. Do quanto estamos parados diante de tantas coisas que nós deveríamos estar fazendo. Nosso coração petrificou. A gente não entende mais a importância do evangelismo. A importância da pregação. A gente vive trabalho. A gente vive fazendo tantas outras coisas e esquecemos do que é mais importante e necessário. Mas o Espírito Santo ele pode quebrar isso em nós. A esse Deus, a Ele seja, verso 21, a glória na igreja em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Meus irmãos, esse é o nosso Deus, que supera tudo aquilo que nós pedimos, tudo que nós pensamos. Não pense que você conhecerá tudo de Deus, porque Deus supera tudo isso. Deus está acima de tudo isso. Não pense que você conhece muito bem do amor de Cristo. Porque quando você achar isso, Deus supera tudo isso ainda. O amor de Cristo em nossas vidas. Amém? Vamos orar?